Oi, bom dia pessoal, estamos aqui em São Paulo, num domingo aqui nublado, né, típico domingo paulistano, melhor dizendo, e estamos aí continuando a nossa luta nessa campanha que faltam 2 semanas, aliás menos, 14 dias exatamente para a eleição que se dará não nesse domingo que vem, no outro domingo. Então é uma corrida muito forte que nós temos que ter, uma luta muito renhida que nós vamos ter que fazer para mostrar claramente a distinção entre os dois candidatos que disputam o segundo turno e o que os dois candidatos propõem. E eu quero começar falando para você. A tática do Bolsonaro é a mesma tática que a direita sempre fez no Brasil. Juntar a questão da corrupção com a religiosidade. Olha só, lá em 64, eles fizeram a marcha de Deus com a família e a propriedade, certo? Então era uma coisa que pegava um fundo religioso, né? E se juntava a acusações de corrupção contra o governo de João Goulart e contra aqueles que o apoiavam, como Juscelino Kubitschek. Pois bem, foi implantado um golpe militar, um regime militar, e esse regime militar, ditadura, né, foi durante mais de 20 anos, implantou a noite em nosso país. Nós ficamos vivendo uma situação muito difícil, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista das liberdades democráticas. Depois nós tivemos uma outra reedição dessa tática, foi na eleição do Collor de Mello. O Collor de Mello, ele usava também essa questão da religiosidade e também o combate aos marajás, né? Ou seja, aquela mesma conversa de que ele ia resolver o problema de combater os marajás em nosso país. Agora nós estamos vendo de novo isso, né, com a candidatura do Bolsonaro, onde ele utiliza principalmente pastores evangélicos para fazer a propaganda dele, né, como uma propaganda extremamente ligada ao cristianismo, né, toda uma origem religiosa, né? Ele coloca Deus na sua propaganda na televisão, na internet, né? Dá um profundo sentimento religioso, ataca o Haddad com mentiras, como o caso do kit gay, que o Haddad defenderia o aborto, defenderia a liberação da maconha e das drogas, né? Tudo mentira, né? Mas ele utiliza essa questão, a questão da família do ponto de vista religioso, aliado com um pretenso combate à corrupção, onde tudo ele encontra corrupção, inclusive em contratos que o governo federal apoiou através do BNDES em outros países do mundo, né? Contratos que foram muito bem firmados, que deram lucro para as empresas e lucro para o Brasil. E ele agora tenta dizer que eram contratos com corrupção na sua essência. Pois bem, essa candidatura do Bolsonaro se apoia por aí, né? E nós temos a candidatura do Haddad. A candidatura do Haddad visa o quê? Retomar a luta histórica dos progressistas brasileiros desde o pós-guerra, que é o quê? Desenvolver o Brasil, fazer o Brasil se tornar um país com um grau de desenvolvimento maior, seja o desenvolvimento econômico, seja o desenvolvimento social, seja o desenvolvimento da sociedade como um todo, do ponto de vista do seu entendimento, das suas concepções. Por isso que a gente aposta muito na ideia de que o Brasil pode crescer economia, que essa economia tem que gerar distribuição de renda, oportunidades, as pessoas possam ter os seus próprios negócios, possam estudar, possam ter uma saúde de qualidade, em que, enfim, as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, com moradia, né, com condições de moradia de qualidade melhor. Pois bem, esse confronto entre esses dois modelos é a história do Brasil, né? E é isso que nós dissemos já várias vezes, em várias situações, que nós tivemos oportunidade de vencer a maior parte desses confrontos, né? Por exemplo, após o fim da ditadura Vargas, Getúlio Vargas foi eleito com essa plataforma progressista, né, contra a direita. Depois Juscelino também foi eleito com a plataforma progressista.
João Goulart, que tentaram impedir ele de tomar posse, e colocaram depois o parlamentarismo como modelo de governo para que ele fosse impedido de governar, ele derrotou o parlamentarismo num plebiscito. Depois os militares deram o golpe de 64. Mas depois, em 74, o MDB ganhou as eleições em todo o país exatamente se contrapondo à ditadura militar. Nós tivemos depois a redemocratização em 85, certo? Em 89, a eleição presidencial, Collor ganhou de Lula por pouca diferença, exatamente usando essa estratégia que eu acabei de falar, a estratégia da religiosidade mais o pretenso combate à corrupção. Pois bem, aí nós tivemos a eleição de Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique se apoiou no Plano Real, com o Plano Real ele ganhou 2 eleições, mas não conseguiu levar à frente todas as tais reformas que ele pretendia, que na verdade era destruição do Estado brasileiro. E Lula ganha a eleição em 2002, 2006, elege Dilma em 2010 e reelege em 2014. Portanto, nós vemos que nós temos condições efetivas de ganhar, porque o pensamento do povo brasileiro, ele sempre está voltado a essa possibilidade de desenvolvimento. E é isso que o Haddad tem que demonstrar. Mostrar que é possível tirar o país da crise através de propostas que atendam a maioria da população. Por exemplo, aumentar o salário mínimo, certo? Que geraria um aumento de consumo muito importante e uma melhoria da qualidade de vida. Hoje as pessoas não estão conseguindo pagar a conta de luz, não estão conseguindo comprar um bujão de gás, não estão conseguindo encher o tanque do carro, ou seja, as restrições econômicas são imensas para a maioria do povo brasileiro. Segunda coisa, ter um governo, ter uma redução de juros na economia. Isso é muito importante e o Banco Central tem que trabalhar para isso, né? O Haddad tem um plano concreto para reduzir juros para o consumidor, principalmente, para que o consumidor possa ampliar o seu consumo. Terceiro lugar, a gente fazer com que haja uma volta do investimento público, certo? Que as empresas voltem a investir e que o governo volte a investir, principalmente através do programa Minha Casa Minha Vida. Tudo isso para quê? Para gerar emprego, que é o principal problema nosso no país hoje, é o desemprego de 13 milhões de pessoas e mais outro tanto que desistiu de procurar emprego e que está fazendo com que as famílias tenham uma restrição muito grande. Nós precisamos fazer o Brasil gerar emprego e essa é a proposta central do Haddad. Junto com isso, vamos retomar os programas de educação, melhorando a educação brasileira, garantindo uma educação de qualidade para os nossos jovens e para as nossas crianças, aumentar as vagas em creche, reorganizar o sistema educacional no Brasil e fazer com que mais jovens entrem na universidade. Nós precisamos ampliar ainda mais o número de vagas na universidade e o número de jovens estudando. Precisamos também investir fortemente na questão da saúde e isso passa por uma proposta que é formar mais médicos, a gente ter mais médicos formados em nosso país para que o atendimento nas periferias, que hoje as filas são imensas, para que o atendimento nas pequenas cidades do interior do país ele seja mais rápido e de melhor qualidade. É fundamental formar mais médicos. Precisamos também de incentivos à nossa indústria, principalmente para a pequena empresa. E isso o governo do Haddad tem uma sensibilidade muito grande na proposta que ele faz, que é um incentivo forte para que a pequena empresa possa retomar seu crescimento e possa contratar mais trabalhadores. A gente sabe que a maioria dos trabalhadores brasileiros trabalha nas pequenas empresas, não é nas grandes. As grandes têm uma importância muito grande porque elas puxam a economia, mas as pequenas empresas são as que geram mais emprego. Nós precisamos rever a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista retirou direitos dos trabalhadores, como, por exemplo, a possibilidade do trabalhador entrar na Justiça do Trabalho reivindicando aquilo que ele foi desrespeitado,
certo? Isso praticamente se perdeu com essa reforma trabalhista. Rever a questão das horas extras, que hoje tudo vai para o banco de horas, o trabalhador não tem mais a condição de receber esse dinheiro. Enfim, são situações que têm que ser reformuladas numa revisão daquela reforma trabalhista, onde a gente reponha os direitos do trabalhador. É isso que nós precisamos fazer, gente. E isso o Brasil tem condições de fazer. Agora, precisamos vencer essa eleição. E eu tenho certeza que se a gente dialogar com os nossos familiares, se a gente dialogar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, nós vamos dar a virada nessa eleição. A mentira não pode vencer. A mentira, eu não estou falando aqui das fake news apenas, estou falando da mentira, do embuste que é a candidatura do Bolsonaro. Um candidato que é formado a partir de interesses de fora do país, interesses estrangeiros, que estão de olho no nosso petróleo, que estão de olho nas nossas estatais, que estão de olho na nossa Eletrobras, que o próprio Bolsonaro ele já faz uma mediação porque ele sabe que o povo brasileiro é contra esse sistema de privatização. Então ele veio agora dizer que não vai privatizar a Eletrobras. Mas nós sabemos que quem está por trás dele vai exigir a privatização dessas empresas num primeiro momento de seu governo. Principalmente o setor de petróleo, a venda das jazidas do pré-sal, que são maravilhosas, são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, tem uma altíssima produtividade. Por isso que nós precisamos deixar muito claro às pessoas, nós queremos um governo que olhe para o povo brasileiro, um governo que aumente o salário mínimo, que reduza juros, que faça investimentos, que faça o país crescer, que faça uma reforma tributária onde o trabalhador pague menos imposto e os ricos, os super ricos, paguem mais impostos, porque existe uma desigualdade muito grande na tributação em nosso país. Quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos. Nós precisamos inverter e fazer uma reforma tributária justa. Por isso, minha gente, vamos continuar trabalhando, são 2 semanas, nós vamos ganhar essa eleição, nós temos chance, o povo brasileiro, tenho certeza, vai votar de uma forma correta e nós vamos ganhar, assim como ganhamos as últimas 4 eleições. Grande abraço a você, bom domingo, faz o debate aí no almoço de família, conversa com o pessoal, porque a vitória será nossa. Tudo de bom.